Opa, Opa, tá conseguindo me ouvir? tô. Tá ok? Deixa eu Tá só me ajeitar ouvindo? aqui. Tô ouvindo. Ah, então O tá bom. celular não quer ficar em pé. Boa É, noite, Júlio. Tudo bem? eu tenho um problema aqui também, viu? Tudo tranquilo por aí? Muito calor? Tudo jóia. Ah, não, não tá calor porque eu liguei o ar-condicionado, né? Porque ninguém merece, minha. Olha, 50 graus de sensação térmica é coisa pra maluco, viu? Nossa, tá Deus me livre, difícil. isso não existe, entendeu? Júlio, antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter topado. Para mim é uma honra muito grande poder estar te entrevistando, né? Um autor que aí faz parte da minha formação como leitora, como escritora, poder hoje te entrevistar para mim é uma parada muito importante. Então, muito obrigada mesmo. Quero deixar boa noite para a galera que está chegando, que vai assistir a gente ao vivo, para a galera que vai assistir depois, né, que a live, se o Instagram permitir, vai ficar salva. Uhum. E é isso, tá? Muito obrigada Prazer. mesmo. Espero. Eu acho muito Oi? legal, é uma das poucas coisas que a gente pode dizer que foi interessante nessa pandemia, porque essa possibilidade de fazer essas lives é muito gostoso, sabe? Assim, é um aprendizado para mim, porque eu já sou meio cascudaço, eu sou analógico ainda, mas acho que a gente nunca está velho demais para aprender truques novos, né? Então, vamos nós. Ah, então, para quem não conhece o Júlio, ou para quem conhece e não sabe quem é o Júlio, né? Porque durante muito tempo da minha vida eu conheci o Júlio e não conseguia associar, né? O Júlio tem o quê? 40 anos de carreira, tá certa? 41. 41, quase acertei. Ó, Tem muitos livros que são trabalhados em escola, tem livros com pseudônimo, tem roteiro, já ganhou jabuti, já foi traduzido para o inglês, para o alemão, já ganhou prêmios nacionais e internacionais. Então, não é um nomezinho, não. Eu estou entrevistando o Júlio, né? Um cara que faz parte da literatura nacional, fez ou faz parte ainda, né? Porque os livros paradidáticos ainda são trabalhados na formação de muita gente, né? De muitos leitores, de autores. E Júlio, então conta pra gente um pouquinho como foi, como você saiu do professor de história e virou escritor. olha, a coisa é bem engraçada, porque assim, tem gente que fala, não, desde criança eu queria ser escritor. Não, desde criança eu escrevo. Né? Tanto é que assim, eu era o gostosão da minha escola, não porque jogava muito futebol, eu era sempre o último a ser escolhido na aula de educação física, e relutantemente, inclusive, né? Eu não tinha nenhum grande talento, não sou bonito, mas assim, desde sempre eu fui o rei da redação, eu sempre gostei de escrever. Então, assim, eu achava, não, com esse talento, com esse pequeno talento eu posso escrever, mas virar profissão, realmente confesso a você que não era o projeto. O projeto era ter uma profissão para comprar o pão, né? E escrever nas horas vagas. E tanto é que eu sou, além de professor de história, eu sou técnico em contabilidade. Mas aí aconteceu o inesperado que me transformou em escritor full-time. E eu fiquei desempregado. E aí não achava emprego nem como professor, nem como técnico em contabilidade, e as contas continuavam chegando. Eu não era casado ainda, mas tinha uma mãe, e eu ajudava essa mãe, né, a cuidar dos meus irmãos. Tinha mais três irmãos. E aí o meu irmão, que é falecido, ele gostava de falar no bairro que eu tinha um irmão que era escritor, era eu. Mas eu não me considerava escritor, porque eu escrevia e guardava na gaveta, então não é escritor. Mas ele falava para todo mundo, e um dia um amigo dele que trabalhava numa editora que nem existe mais, a editora VEC, estava precisando de roteirista de histórias em quadrinhos de terror. E aí ele, bom, o irmão do meu amigo é escritor. Aí o editor falou lá, traz ele aí. Ele foi lá em casa e falou, você não quer escrever histórias em quadrinhos? Eu confesso que eu nunca tinha escrito histórias em quadrinhos. Eu lia história em quadrinhos, mas nunca tinha escrito, nem sabia que pagava para fazer isso. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá, a minha mãe sempre dizia que quando você começa em qualquer empreitada, metade da empreitada você já tem, que é o não. Né? Aí eu fui lá para conseguir o sim. Aí peguei, que eu gostava de criar personagens de histórias em quadrinhos, eu fui alfabetizado com quadrinhos. E aí eu peguei e fui lá, né? Cheguei, mostrei
tudo, aquele monte de coisa que eu tinha, e nenhum deles agradou. Aí eu falei, caramba. E para piorar meu drama, tinha uma conta de luz que já estava indo para o segundo mês sem ser paga, né? Aí iam cortar a luz, aí eu falei, pô, tem que me virar. A sorte é que o editor, o Ota Barros, ele faleceu ano passado, mas era um cara fantástico. E ele encontrou lá um personagem que ele falou, então, aqui só publica histórias de quadrinhos, aqui não tem nada de terror, mas a gente vai dar um jeito aqui. Eu gostei desse personagem, então nós vamos transformar num personagem de terror. Resumo da ópera, eu entrei com esse personagem lá na sala deles, com o nome de Pedro Salvaterra, um cara que lutava contra os holandeses por ocasião da invasão holandesa, e saí de lá com o Jesuíno Bonmotte, um zumbi que lutava contra os holandeses durante a invasão holandesa. Aí eu fiz, fiz o roteiro. Hã? Assim, aí eu fiz o roteiro, ele mandou para um ilustrador bacana chamado Zenival Ferraz, que é um cearense que mora em Recife até hoje. E o Zenival fez um trabalho esplendoroso, tinha um traço lindo, né? Ele também é pintor. E a história saiu, eu já fiquei felizão, né? Eu tenho até hoje a revista aqui. E eu fiquei feliz, paguei a luz, pronto, resolvido. Foi. E você ainda tem a primeira revista que você publicou? Tem, guardadinha aqui. Ela já tentou sumir umas 15 vezes, mas eu sempre encontro ela em algum lugar. E aí, assim, saiu, e essa revista ela tinha uma especificidade. No final tinha uma pesquisa com o leitor, onde o leitor dizia quais histórias que ele gostou, quais os roteiristas, desenhistas, e naquela revista a pesquisa deu, assim, o Jesuíno Bonmotte, que foi o nome que nós demos do personagem, fez um sucesso danado. Ele me chamou lá e mandou fazer mais uma série de histórias. Aí, opa! Então você nunca tinha estudado para ser roteirista, Júlio? Não, você nunca tinha escrito roteiro para quadrinho, nada? Não, para ser sincero, a minha aulinha básica de histórias em quadrinhos foi assim, ó. Ele falou, garotão, pegou um folha de papel, é assim, ó. São 6 quadros, você pode fazer o quadro inicial 1, 4 e 5, 6. Ou você pode fazer... Ele fez deu um monte de instruções, eu não decorei nem metade, mas aí, quando eu saí da sala dele, ele tinha uma secretária não, sabe, ele tinha uma secretária muito bonita. Quando eu entrei na sala dele, eu claro, dei um close nela, que eu não sou de ferro. E aí eu vi que atrás dela tinha uma pilha de roteiros antigos. Quer dizer, quando eu saí da sala dele, já tinha alguma coisa que ele me ensinou. Mas quando eu passei lá, eu virei para ela, para a dona Cristina, e falei assim, dona Cristina, será que a senhora me dá um roteiro desses aí para eu levar para casa, para dar uma olhadinha? Aí ela falou assim, ó, naquela época tinha um negócio chamado fotolito. E ela falou, nós já fizemos o fotolito, esse aí é para jogar fora. Aí peguei um, levei para casa, aí tirei do clips, botei em cima da mesa lá de casa, fiquei olhando assim, foi assim que foi meu curso básico de escrita de roteiro. Igual a televisão também, quando eu fui trabalhar na Globo, eu não sabia fazer roteiro de televisão. Aí eu comprei um livro do Toque Comparato, como fazer roteiro, e li o livro umas 8 vezes, e foi assim que eu cheguei lá e fiz o roteiro, né? Sabe? Eu sou a favor do faça você mesmo. Questão de roteirizar. Você aprendeu tudo na prática e na necessidade. Exatamente. Um garotinho virou para mim e falou assim, tio, como é que o senhor tem ideias para fazer o livro? É claro que eu falei de engrossação, mas em linhas gerais é isso. Eu falei, ó, todo dia eu acordo cedinho, em cima da minha mesa tem um negocinho de madeira onde eu coloco as minhas contas. Eu vou lá, dou uma olhadinha nas minhas contas e fico altamente inspirado e sempre escrevo. É claro que não é assim, eu vou aderir a essa técnica. Você escreve todo dia, Júlio? Todo dia. É uma coisa que eu digo até muitas vezes. Agora eu virei, sabe? Com 41 anos eu virei um negócio que está me deixando muito preocupado. Os novos autores, como você e outros, estão com a mania de me chamar de mestre. Estou me sentindo verdadeiro Yoda, viu? Aí assim, uma das coisas que eu sempre falo com eles é o seguinte: não tem esse negócio de inspiração. Eu sou a favor da teoria do Tomazetti, que diz que existe transpiração. Ou seja, todo dia eu me obrigo a escrever miseravelmente, pelo menos umas 7. Claro que passa disso, mas o mínimo que eu só levanto da mesa e depois escrevi entre 7 e 8 páginas. Porque, assim, tudo na vida é prática. Né? Tudo na vida é prática. Eu acredito, eu não sou muito fã da palavra dom, porque dom soa muito automático, né? Assim, ele tem um dom de escrever. Então tá bom. Já nasceu escrevendo. Isso não funciona assim.
Um bom escritor nasce, obviamente, eu vou até falar o óbvio aqui, o Lulante. Um bom escritor nasce de um bom leitor. A primeira coisa que um escritor tem que ser é um leitor. Eu não conheci até hoje, nos meus 41 anos de carreira, nenhum escritor que falasse assim, eu não gosto de ler. Né? Tem uns que são radicais, tem uns que não podem. Tem uns caras que eu conheço que moram no Engenho Novo, como eu, e se entrar na livraria tem que ser quase entrar de camisa de força, senão vai comprar um e sai com 15. Tudo, né? E nessa pandemia Júlio, descobri um negócio... Nesses 41 anos... Pode falar. O que você descobriu? Agora fiquei curiosa. Eu descobri uma coisa assustadora que atende pelo nome de estante virtual, que vende livros usados. Aí tem alguns que são baratinhos. Virtual é... Ai, que tristeza. É punk. Na época da faculdade me salvou muito. Comprei muito livro na estante virtual, livro de história, Cargo, Eric Hobsbawm. Não, isso aí é uma... assim, comprei muito lá. E, Júlio, nesses 41 anos de carreira... É um pecado mortal. Você já escreveu sobre vários temas, né? Você tem livro infantil, tem livro para adolescente, tem livro para adulto, tem os seus pseudônimos também, né? E como que foi assim? Você começou com quadrinho, você teve roteiro na Globo, mas como você chegou nos livros publicados? Olha, começa com uma outra coisa que eu fiz durante um bom tempo, que foi, eu digo sempre que foi minha escola de escrita. Eu fazia livros de bolso de bang bang. Teve uma época no Brasil, até meados da década de 80, que isso vendia muito em banca de jornal, era leitura de motorista de ônibus, de passageiro do Japeri Central. Era um livrinho pequenininho, papel jornal, baratinho. Geralmente era histórias de aventura, espionagem. E eu fiquei especialista em bang bang. Para ganhar dinheiro com isso, eu tinha que fazer de 10 a 12 por mês. Eu digo que era um trabalho de transpiração, não de inspiração. Mas foi excelente, porque você acaba adquirindo uma prática fantástica. Aí não fica esperando a ideia chegar, você sai caçando a bendita. Né? Mas só que teve um efeito colateral. Teve um dia que eu parei, sabe, assim, lutando lá, que a editora ficava aqui na Tijuca. Aí eu estava dentro do ônibus, e parei para pensar na viagem da Tijuca até onde eu morava, em Ramos, era meio longa, aí eu fiquei pensando. Eu percebi que eu sabia mais sobre o índio americano que sobre o índio brasileiro. E a minha avó paterna é índia, até hoje eu não sei de que tribo velha, viu? E aí aquilo começou a me incomodar. Quando eu fico inquieto com alguma coisa, é terrível. Aí eu pensei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa que seja diferente disso. Também, sabe, quando você perde o prazer de fazer alguma coisa e faz por obrigação, não é legal. Aí eu fiquei, coincidentemente, eu entrei aconteceram duas fantásticas coincidências. A primeira é que no meu bairro tinha uma livraria, e um dia eu entrei lá para comprar uns cartões de Natal e tinha um cesto cheio de livros infantos juvenis. Acho que travou o Júlio. Júlio, você me ouve? Voltou, sem som. FTD. Né? E lá na FTD eu conheci um editor que me encomendou um infanto juvenil. Eu nunca disse para ele que eu nunca tinha escrito um infanto juvenil. Né? Eu sentei para fazer e fiz. Foi o Saguaru, meu primeiro livro. Né? Saguaru. E o engraçado é assim, depois, quando eu voltei lá, o editor tinha sido mandado embora e eu fiquei com o livro na mão, né? Porque o outro editor que assumiu não quis o livro. Aí eu fiquei caçando a editora até que achei. Fui para a sexta editora, a editora atual. Ela gostou do livro e publicou. E foi assim que meu primeiro infanto juvenil. Eu já estava muito feliz de estar lançando o livro, né? Já era o primeiro livro, já estava lançando. Aí chegou uma notícia da editora dizendo que eu era um dos finalistas do Prêmio Jabuti de Autor Revelação. Aí eu já fiquei doido, né? Eu nem acreditava que iria ganhar, porque, entre outras coisas... Você não se inscreveu, foi a editora que te inscreveu? Foi a editora que inscreveu o meu livro, né? E o que aconteceu? Eu já estava feliz só entre os finalistas, são 5 ou 6. E depois, quando veio a lista dos finalistas, um deles era o
como é que é o nome? Paulo Leminski, poeta paranaense, e coincidência ou não, ele tinha morrido naquele ano. Aí eu fiquei pensando com meus botões, né? Puxa, eu acho que quem vai ganhar é o morto, o Paulo Leminski, né? Que está no Brasil. E aí eu fui lá para perder. Vou lá, né? Vou sentar, vai ser uma festa bacana. Foi mesmo uma festa bacana. Tinha uns salgadinhos deliciosos. Tinha uma banda de jazz, que eu adoro jazz, né? Fui ver uma banda chamada Novelli Cuisine, boa pra caramba, sumiu, né? E aí eu sentei lá, agora vamos ver o Paulo Leminski ganhar o prêmio de autor-revelação de 1989. Aí lá, é igual o Oscar, sabe? Assim, você senta e começa. Quando fala assim, autor-revelação, aí começa. A falar, o vencedor é fulano de falou assim, o vencedor nasceu na pequena cidade mineira de Manhumirim. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, não, o Paulo Leminski é do Paraná. E é impossível que tenha mais um cara de Manhumirim aqui, porque a cidade é muito pequena. Se tiver aqui, a cidade está vazia. Né? Aí eu falei, puxa, eu acho que ganhei, cara. E aí? Né? Como eu tinha decorado o script de perdedor, eu não sabia o que eu tinha que fazer, né? Eu fiquei lá sentado, que nem um dois de paus. E o pessoal, vai lá, tô falando no meu ouvidinho, vai pegar. Aí teve uma hora que o meu editor me deu uma cutucada na costela, assim, eu levantei igual um boneco de mola. Aí foram me empurrando, assim, com carinho, né, claro. E a rampa para descer até o palco era uma inclinada, né? Aí me botaram a mão nas minhas costas, eu fui na inércia. Quase tropecei igual aquela atriz do Oscar. Aí subi, mas norteado, porque realmente eu nem estava. O primeiro livro ganhar um prêmio, eu achei meio estranho esse negócio. Né? Aí eu subi lá, ela me deu o microfone e falou assim, você não quer falar alguma coisa? Eu não queria falar porque eu não tinha script para dizer que obrigado a minha mãe, meu pai, mãe Mirim, não, eu não sabia o que eu ia falar. Aí a única coisa que pintou na hora foi olhar para aquela multidão e de pegar o microfone e falar assim, obrigado. E aí os jabutis ficavam numa mesa grande, assim, aquele monte de jabutis. E ao invés de eu esperar, como um garoto educado mãe me fez, eu primeiro jabuti que estava lá e saí andando. Quase atropelei o Ziraldo, porque o Ziraldo veio na minha direção para dar parabéns, eu quase atropelei o Ziraldo, dei um trompaço nele. Né? E aí eu sentei lá e daqui a pouco você vê que tinha uma mulher fazendo assim para mim. Ó. Aí eu falei, poxa, o que essa mulher está querendo comigo? Eu não sou tão gostoso assim. Né? E, aliás, quem é essa mulher? Aí ela passou o evento inteiro dando tchauzinho para mim. A gente estava incomodado com aquilo. Aí o pessoal da editora falou assim, vamos tomar um não sei o quê, mas eu falei, não bebo. Né? Aí, olha, eu tenho que ir para o senão eu vou perder o ônibus para o Rio de Janeiro. Aí estava saindo, a mulher veio na minha direção. Ela, se não me engano, era Mariângela Haddad. Ela ganhou o prêmio de ilustração, melhor ilustração. Só que na pressa de quando eu peguei o troféu, me desse o meu troféu, eu, na verdade, o troféu dela. Você pegou o dela. Peguei o dela. Aí o cara, quando chegou a hora de troféu dela, ela viu o meu lá com o meu nome e falou assim, ó, aquele negão lá, falaram negão mesmo, você acredita? Olha só que desrespeito. Aquele negão tá com seu troféu. Não deixa ele ir pro Rio de Janeiro, não. Fica lá vigiando. Quando ele correr pra porta na saída, você cerca ele e troca o troféu. Entendeu? Aí eu fui, ganhei o prêmio. Né? Olha, confesso que geralmente quando eu vim à noite em São Paulo de ônibus, no Comitão, eu dormia, mas naquela noite eu não dormi, não. Entendeu? Imagino, né? Eu fiquei agarrado com o troféu. O primeiro livro. Menino, esse primeiro, caramba. Entendeu? Aí eu fiquei com aquele pensamento Acho cretino. que pode dar certo, né? Não, eu achei que assim, poxa, agora só falta o Nobel. Ainda dá tempo. Mas se bem que Nobel está na cova, né? Eu quero só pelo conjunto da obra, eu não quero não. E, Júlio, deixa eu te perguntar. Alguns livros seus, infantos juvenis, eles tratam de temas, são temas, assim, pertinentes à nossa sociedade. Racismo, com uma linguagem bem didática mesmo, para a criança ler. Os seus primeiros livros que eu li, eu faço 35 esse ano, eu tinha 12 anos. 12 para 13 anos. E foi uma coisa que me marcou tanto que eu lembro dos livros até hoje. Uhum. Então, como você faz para trabalhar
esse tipo de tema, porque é um tema que é o seu local de fala, né? É um tema que mexe com você, acredito. Como você consegue trabalhar isso de uma maneira assim, né, para adolescente, para criança, com essa linguagem que faz tanto sucesso até hoje? Olha, aí eu volto para minha família, sabe? Que esse pessoal que nasce em Minas Gerais tem tios e primos que ele nunca sabe qual é a quantidade exata, né? Então eu tinha um tio que eu gostava muito dele, contador de história. Sabe aquela coisa de mineiro típico, né? Tio contador de história, de anedota, tio Zé Lourenço. Aliás, ele não gostava de Zé. Tinha que ser tio José Lourenço, porque diz que Zé era apelido. Ah, Né? E aí ele entendi. uma vez falou uma coisa comigo, eu gostava muito dele, era muito engraçado. E pior que ele não ria quando contava as piadas. Aí fica mais engraçado aquele homem, com aquela voz de trovão, falando as batatadas que ele falava. Aí ele falou assim um dia comigo assim, o meu sobrinho, olha, é, você tem que aprender a falar, é fácil. Aí eu perguntei, por que Aí até ele insistiu, falou, não, olha, é difícil falar fácil. Fácil é falar difícil. Aí piorou, né? Porque era pequeno. Porque ele disse, aí eu perguntei para O ele, que ele está falando? é, simples for, mesmo quando o assunto é espinhoso, é difícil, mais fácil você as pessoas. Então, quando eu comecei a escrever para as crianças, eu fiquei com aquela frase do meu tio na cabeça. Né? Assim, olha, eu não tenho que fazer, mostrar erudição, né? Que eventualmente eu até posso falar de racismo para crianças pequenas, falar de desemprego e outros temas mais espinhosos, realmente difíceis. Então você tem que ser muito cuidadoso, pensar bastante. Eu acho que eu tive sorte, sabe? Eu consegui fazer uma coisa que alcança as crianças. Eu acho muito uma criança, como toda criança. Né? Aos 10 ainda estava entrincheirado, tentando pegar o Papai Noel lá no Natal. Vai eu e minha irmã escondidos atrás de uma poltrona, esperando o Papai Noel entrar pela janela. Né? Eu era criança. Hoje, é triste dizer isso, mas as crianças não conseguem ser crianças durante muito tempo. Né? Então, eu procuro sempre falar disso, porque eu acho que, assim, infelizmente, elas têm que ser Vocês estão preparadas para essa. conseguindo ouvir o pessoal que está assistindo? Eu não estou conseguindo ouvir. Entendeu? As crianças têm que ser preparadas para esse Deixa mundo que eu eles estão vivendo, que é muito ver. triste. E eu acho que assim, o autor ele tem essa responsabilidade social. Também pode ser por conta do professor de história que eu sou, que eu acho que não tem assunto que a gente não possa discutir com a criança. Você tem que adequar o assunto à compreensão e à linguagem daquelas crianças. Né? Eu escrevo sobre AIDS, sobre drogas, sobre violência das Acredito que são professores, o pessoal falando entendeu? do, E eles entendem. Eu acho que pode ser dos também o livros famoso do de Júlio. talento, porque assim, como eu Ah, mas falei, acho que eu tá no leio desde dele, sou eu que sempre, não tô eu vendo. escrevo desde sempre, e é uma coisa assim. E principalmente, acho que uma coisa que me ajudou bastante, e eu acho muito importante, é o contato do autor que escreve para crianças e adolescentes com a criança e o adolescente. Desde que eu comecei a escrever para crianças e adolescentes, eu vou muito em escolas, tanto particulares como públicas. Né? E esse contato permanente com eles faz com que a gente consiga desenvolver uma linguagem. Primeiro, você consegue saber o que mobiliza essas crianças. Né? Tudo bem, eu poderia ficar sentado em casa, Só um tendo minutinho, Júlio, que ideias. eu não estou Hã? conseguindo te ouvir. Pera aí. Eu estou vendo que a sua imagem está congelada, mas como eu estou me vendo e as pessoas estão, alguns estão falando que estão me ouvindo, eu continuei falando, né? Então, assim, eu acho que esse contato é muito importante para quem escreve para criança e adolescente. Até porque, para desmistificar a imagem que eles ainda têm, sabe? Eu lembro quando as vezes que eu fui na escola, há muito tempo, um menino virou para mim e falou assim, puxa, mas o senhor está vivo? Aí eu falei, eu acho que sim, né? Sabe?
É a mesma coisa quando eu vou, assim, eu tenho livros em outras línguas e de vez em quando eu vou fazer palestras em algumas escolas fora do Brasil. E aí acontece uma coisa muito interessante. E aí a menina perguntou assim, quantos carros tem no Rio de Janeiro? Aí eu pensei, poxa, a população da cidade do Rio de Janeiro é a população inteira da Suíça, 7 milhões de habitantes. E aí eu falei, bom, olha, tem... Aí eu pensei, essa menina tá achando que eu moro numa aldeia africana, que tem 3 ou 4 carros, né? Aí eu falei, não, tem, olha, somos 7 milhões de moradores e, inclusive, temos carros e motoristas dentro, né? Já me perguntaram também quantas casas de bambu tinha no Brasil. Então, assim, essa coisa do autor, de mistificar... Até uma vez um grupo também falou lá em Minas, nossa, o senhor falou caramba! Porque eles acham que o escritor é aquele coitado que não teve infância e a primeira coisa que ele fez quando nasceu, ganhou um dicionário do pai, tinha que decorar as palavras difíceis que tinham lá dentro. Eu até tinha uma mania quando era criança, que eu acho muito engraçada, que eu ganhava Deixa eu da fazer minha uma tia. coisa, Júlia. Eu vou pedir para você sair da live e entrar de novo, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Ah, tá. As pessoas estão conseguindo te ouvir, mas eu não te ouço. Tá? Então eu vou Tá pedir para chato, você sair e ouvindo uma volta. entrevistada é meio complicado. Vou sair então. Tá bom? Deixa só eu ver como eu faço para você sair aqui. Isso. E aí eu vou convidar o Júlio de novo. Vamos ver agora se eu convido o Júlio. E pronto, já convidei. Vamos ver se agora eu consigo ouvi-lo bem. Aceitei. Só um minuto, gente. Erros no Instagram. Só um minutinho. Prontinho. Tá me ouvindo? Agora tô. Opa! Então Espero vamos que lá. continue assim. Ficava meio sem, né? O entrevistador não conseguiu ouvir o entrevistado e vice-versa. Né? O Marquinho não tá ajudando. Toda live agora ele faz isso comigo. Então vamos lá, Júlio. Eu vou pedir para você falar um pouquinho, para você escolher. Eu sei que é difícil, que é uma pergunta ingrata, mas me fala de um livro seu que seja aquele livro que tenha mexido assim com você e que se você fosse indicar para ninguém nunca leu nada seu, né? Ninguém nunca leu nada do Júlio. Por onde eu começo? E aí seria esse livro que você indicaria para essa pessoa começar a ler e por que você indicaria ele? Vamos lá. O livro que eu indico é assim, não precisa nem pensar muito. Meu livro, dos que eu escrevi até hoje, o meu assim, o livro xodó é o Crianças na Escuridão. Né? Primeiro porque a estrutura dele é bem diferente da maioria das estruturas de textos literários infanto-juvenis. É o diário mental, então ele é todo feito a partir do que ela está pensando. Então ele é bem diferente, não é uma narrativa, é linear no sentido de que ele tem começo, meio e fim, mas ele é basicamente o que ela está pensando no momento em que está acontecendo. Isso já é o primeiro detalhe.
Outra que ele trabalha com uma singularidade. Na época era singular. Eu acho que já vi mais um livro que era falar da vida de rua, crianças que vivem na rua a partir das meninas. Né? Porque eu já tinha lido muitos livros, é claro, o primeiro de todos, o pai de todos, que é o Capitães de Areia, que era Meninos de Rua, depois eu li Amarelinho, Pichote, mas é sempre um enfoque, o protagonismo é sempre masculino. E isso me incomodava. Andando na rua, eu via que tinha muitas meninas de rua. Mas as meninas de rua, elas têm uma ação invisível. É bem diferente dos meninos de rua. Né? E aí eu achei legal buscar a narrativa de crianças que vivem na rua a partir da existência de meninas. Né? E a outra, porque assim, é uma história que me toca muito, porque eu cresci em comunidades. Né? Eu vim de Minas Gerais com 5 anos e fui morar na favela da Maré, morei perto da Vila Cruzeiro, mas a família era muito pobre mesmo. Mas eu tinha o básico para qualquer existência minimamente feliz. Eu tinha irmãos que eu gostava, de vez em quando eu trocava uns subs lá, mas faz parte Aliás, é engraçado que estudávamos na mesma escola e era engraçado assim, ó. Eu podia dar cascudo na minha irmã e a minha irmã podia dar cascudo em mim, mas se alguém desse cascudo um no outro, todo mundo entrava na briga, porque só quem podia bater na minha irmã era eu e meus irmãos, e vice-versa. Então, assim, eu tinha uma família, eu tenho uma família, nem tenho lá as diferenças, né? Somos diferentes, obviamente, a gente briga de vez em quando, mas eu tenho uma família. Aí uma mãe excepcionais. Né? Meu pai tinha minhas dele lá com a marvada, sabe? Aquela água que o passarinho não bebe. Mas era um homem de bem, trabalhador, nunca deu vexame em termos assim de dever alguém. Ele era meio estranho de vez em quando, mas né? Era meu pai. Então, só quem pode falar mal dele sou eu. E a minha mãe era uma figura assim, eu sempre gosto de dizer, a pessoa acha graça, que eu sou um legítimo filho da mãe. Né? Tudo que eu tenho de melhor, tudo que eu aprendi de melhor na vida com essa mulher que aliás, ser escritor tem a ver com ela e com a minha tia, que era meu pai. Porque eram as duas pessoas que quando eu era criança, me davam livros e revistas. E o engraçado é que todas as duas eram analfabetas. Mas elas tinham uma paixão por escola, por livros, e enchiam o saco meu e da minha irmã, depois de minha mais velha, para ir para a escola, que era um negócio feroz, viu? A minha mãe gastou os peitos dela no tanque, que é minha mãe lavadeira, para botar meus irmãos mais novos numa escola particular quando eles perderam a vaga numa escola pública. Então, as duas aquelas escolas, e elas que me davam os livros, que eu cheguei na escola, foi muito engraçado, porque eu cheguei e já sabia ler, eu nem sabia que sabia. Porque eu achava que ler era uma coisa assim, eu já nascia lendo, né? Quando eu cheguei na escola, é que eu descobri que eu tinha ido lá para aprender a ler, mas eu já sabia, né? Sabe? Então, né? Então essas pessoas foram muito importantes, elas não sabiam ler, sabe? A gente tem esse negócio de dizer, não, eu acho quando não tem coisa mais feia que alguém pode dizer para outra, principalmente quando a gente é escritor, eu não gosto de ler, porque isso aí é um crime, lesa a humanidade e lesa a civilização. Né? Sabe? Então, assim, o livro que eu indicaria com certeza. Alô? Oi? Oi. Tô te ouvindo. Meu som melhorou para vocês? Alguém tinha reclamado que o meu som estava ruim. Vocês conseguem me ouvir? Tá ok? A Thalita tá pedindo que você fale essas coisas para os alunos dela. Eu falo, eu sou facinho, é só me dar, assim, marcar o bate-horário, bate-data. Eu acho legal isso, sabe? O Júlio é super acessível, gente. Vocês não têm noção. Não, assim, eu acho que não, assim, todo mundo tem um papel social na sociedade que está inserido. Eu sou escritor, eu chamar para ir lá na guerra da Ucrânia, eu vou cheio de entusiasmo, mas não sei atirar. Eu sou pior que um certo presidente tem por aí, que não sabe usar uma arma, né? Eu também não sei. Né? Júlio, eu tenho uma mas outra eu sou capaz de falar para assim, você. o dia inteiro no ouvido dos russos.
embora para Moscou só de eu cansar de me ouvir. A minha Ah, pergunta, ela tem um pouquinho pode a ver falar. com o trabalho que a gente fez junto. Para quem não sabe, eu tive a honra de organizar uma antologia sobre a ditadura e o Júlio, ele participou com um conto. Você foi um autor que viveu a ditadura, né? Você Uhum. presenciou. Então, assim, com o seu olhar de escritor, com o seu olhar de professor de história e com o seu olhar de um autor negro vivendo a ditadura. Como que foi, Júlio? Isso, Olha, mexeu com você? Isso interferiu em alguma coisa para a sua escrita posteriormente? Te ajudou? Como foi esse período para você? ainda tinha um agravante. Eu sou da faculdade de História. Você sabe que esses caras que vão para a faculdade de História, É, eu acho que o próximo tiara, né? E aí a gente achava é, até se tem divertia, o porque assim, estereótipo, né? vou dizer com toda sinceridade, a gente de vez em quando, parece ser loucura falar isso, mas a gente se divertia, por exemplo, olhando para a turma para saber quem era o X9 lá do governo para a gente, né? Ficar procurando os caras lá, caçando. Na própria escola, olha, eu vou te contar essa aqui foi legal, porque eu era adolescente, eu estudava no Dilermando e um dia puseram, não sei quem foi não, porque estava junto, sabe? Mas eu fui levado pelos meus colegas. Puseram um cabeção de negro lá, explodiram no banheiro, né? Porque a gente tinha uma teoria que com a cabeção de negro no banheiro fazia um barulhão. A escola inteira via, e fez mesmo, né? Só que na época da ditadura apareceu o carro Meu aqueles carros que Deus. pode esses negócios aí, queriam saber porque acharam que era um atentado terrorista. Os terroristas estavam exatamente no 8º ano, viu? Viu? Mas ainda bem, ficou todo mundo se borrando todo, até. Pior que tinha um colega, nossa senhora, aquele ali, se o cara atenção, levava logo, a cara dele entregava, né? Ficou tudo morto assim, né? Que coisa, né? Vindo a metralhadora do. Né? Então, assim, não era bom, não, viu? Por exemplo, tinha uma coisa chata, que toda semana tinha aparecido um cara de alguma academia militar para tentar convencer a gente a ser militar, né? E ninguém queria ser militar, a gente não tinha muita compreensão exatamente com profundidade o que era. Mas a gente sabia que não era coisa boa, viu? Não precisa ser o rei da correção política, ter lido Marx de trás para frente, de cima para baixo, para entender que ditadura nós estávamos vivendo na ditadura. Mas fazer uma coisa diferente que aparecia logo militar, gente fardada, é, o professor pisava em ovos. Muitas vezes você sabe o que não é fogo, né? Começa a fazer coisas inconvenientes, o professor fica de saia justa. Naquela época, então, a saia era justíssima. E na faculdade é que a gente viu mesmo que o negócio era feio, porque tinha professores que davam um recado cifrado pra gente, isso aqui, aquele negócio todo. Tinha um professor de filosofia que era um velhinho boa gente pra caramba, mas ele passava recado toda hora, viu? Quando a gente começava a se animar, né? Ele falava logo pra gente que, olha, esse assunto a gente não pode tocar, meu filho, e vamos embora. Né? Teve uma vez na escola, na faculdade, que a gente achou que era uma faculdade em São Bom Sucesso, né? E as mensalidades estavam muito altas. Aí foi feita uma manifestação menina, né? Que apareceram os estudantes com cabelinho reco e cacetete de pé para convencer a gente a desistir da manifestação. Meu Nunca se correu Deus. tanto naquele dia como. Teve um colega nosso, o gordinho, que ele correu tanto que não voltou. Né? Nossa, eu nunca vi Desistiu, um né? cara Tá gordo correndo correndo até tanto. hoje. Deve estar correndo até hoje. Ele falava isso. Pô, você lembra daquele Damasceno? Lembra do Damasceno, cara? Damasceno, a gente até pensou que ele tinha assinado mais um colega nosso. Nada, o Damasceno, o primeiro ônibus que ele viu ali na Praça Ações, né? Não voltou mais. Né? Então, assim, olha, eu vejo uns caras. Outro dia eu entrei no Uber, o cara no dia ter 23 anos, ele virou para mim e falou: Não, ele falou, bom mesmo é a ditadura. Tá maluco? Tu nem viveu ditadura, seu ano. Entendeu? Olha, o que os caras não Você sabem. nem sabe o que você está falando. Os caras assim, outro dia aquele bobalhão lá com o nome de bicicleta falando que tinha que liberar o partido nazista. Você não sabe de nada. As mídias
sociais são fantásticas, eu não sou contra elas, mas ela, ao mesmo tempo, deu voz aos idiotas. Tem muita voz, né? Tem gente que não lê um livro, isso não me pega um jornal. assusta um pouco, porque hoje as pessoas ganham o status de influenciador e influenciam mesmo as pessoas, mas sem o mínimo de preparo, sabe? Você vê umas coisas absurdas assim, você fica, gente, como é que isso está sendo propagado dessa forma? Tão tranquilamente as pessoas tomam como verdade. Não, é horrível, não sabem de nada, nunca, não leram um livro, não pegaram um livro, não viram um documentário. Pô, para falar essas sandices, coisa idiota, sabe? Pô, vai ler um livro, cara. É complicado. Tirar maus hábitos é que é o diabo. É complicado tirar isso os caras começam a acreditar que aquilo é verdade, danou-se. Entendeu? E a mentira se muito espalha, né, com complicado, facilidade. Poxa. Goebbels, né, que trabalhava lá, ele falava, o ministro da propaganda, ele falava que homem muitas vezes repetida vira verdade. É real isso. Né? Se você espalha, chega na sua rua, você né? não precisa muito, não vai na vizinhança, você não gosta da vizinha, espalha um boato dela. Os melhores boatos são sexuais. Espalha um boato no instantinho, te garanto, a melhor fofoqueira do bairro, no final do mês, se o pessoal não está acreditando, está suspeitando que é verdade. Sabe? E isso aí é danoso. Sim. Demais. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você hoje é visto, né, para gente que está começando, para a gente é um tipo de mestre, é um tipo de referência. São muitos anos de carreira, você passou por altos, baixos, abismos, perrengues, você viu o mercado cair, subir, se reinventar, né? E qual a sua visão hoje em relação ao mercado literário brasileiro? Né? Em relação ao autor nacional dentro do mercado literário brasileiro? Olha, a nossa literatura, o nosso mercado é periférico. Ou seja, significa que nós somos mais importadores do que exportadores. Então, desde que eu comecei até o dia de hoje, acho que até piorou um pouquinho o dia de hoje, a gente estava acostumado a ver muita produção estrangeiro e pouca produção nossa sendo vendida no exterior. E olha que a gente tem uma literatura, eu vou muito em feiras internacionais, eu fui em Frankfurt, Bolonha, e a nossa literatura infanto-juvenil, para citar um mercado que eu conheço bem, é muito boa, ela é muito melhor que muitas feitas até na Europa e nos Estados Unidos, porque a literatura feita para jovens, não sou contra não, acho mal barato, mas ela não tem essa multiplicidade de temas, de gêneros e abordagens que tem a nossa literatura. Eu acho que a nossa maldição é o maldito português, né? Que eu até brinco de ter dito português, mas se não fosse o Brasil, o português é uma língua parecida com o esloveno, croata, sabe? Língua pequena. Né? E isso não ajuda muito. Né? Outra coisa também complicada é que as relações no Brasil profissionais, e isso não tem a ver só com a literatura, tem a ver com qualquer relação profissional no Brasil. Sabe, eu sempre costumo dizer que os 300 anos, ou mais de 300 anos de escravidão no Brasil, explica tudo no Brasil. E uma das coisas que explicam as relações de trabalho, seja o Joãozinho, que é pedreiro, até o escritor. Né? Tem muito editor, vou ser sincero, tem muito editor que acha que faz favor publicando o livro da gente. Só que ele ganha dinheiro pra caramba cuidando do livro da gente. Né? Eu lembro que teve um escritor, o Luiz Antônio Aguiar, que uma vez foi questionado por uma editora, que a mulher perguntou para ele se ele queria viver de escrever. Aí ele falou, não, claro, você não vive de livro, eu também quero viver de livro. Né? Mas isso é uma coisa assim, melhorou bastante no meu tempo, até porque a gente conseguiu. Muitos autores hoje não precisam ficar escravizados, editora, porque quando eu comecei só tinha um caminho para você publicar seu livro. Uma editora gostava do seu livro publicar. Hoje tem gente que publica na plataforma, tem gente que vive só da publicação de books e vive bem. Não são muitos, mas tem, né? Sempre tem. Então, mas o mercado ainda é complicado. E assim, de vez em quando você vê que parece que você voltou a 1980, quando eu comecei. Porque outro dia mesmo, eu estava lá olhando o estágio dos livros que foram aprovados. Tinham 2 livros meus que, na verdade, não deviam estar lá, porque eles foram destratados com a editora. E a editora escreveu o livro e é claro que eu não ia receber o dinheiro.
Porque o livro está destratado, para mim estava destratado. Então, é difícil aí do mercado, viu? Eu até assim, eu comecei uma aventura agora, que é publicar os livros. Eu criei uma editorazinha, sempre chamo de editorazinha, porque é pequenininha mesmo, para publicar eu mesmo meus livros. Não sei se vai dar certo, não, mas eu acho que vale a pena fazer essa aposta, viu? Então, estamos na torcida aí, precisar de ajuda para divulgar, estamos juntos. Júlia, já está chegando perto da hora de encerrar, né? E antes de encerrar, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, falando um pouquinho de você mesmo, para quem quiser te conhecer. Durante a live, algumas pessoas falaram dos seus livros nas escolas. Eu acho que isso é uma visão minha, né? A sua maior contribuição é com relação a essa literatura na escola, né? Essa presença que você tem, que ajuda a gente na formação de leitor mesmo, esse tipo de história infanto-juvenil. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera, falasse como o pessoal pode fazer também para conseguir marcar para você ir, para marcar uma live, ou quando puder ir na escola. Esse tempinho aí para você poder, não é vender seu peixe, porque você não precisa tanto, né? Mas poder se despedir e falar aí para o pessoal te achar, poder falar um pouquinho mais de você, assim, mais livremente, sem a minha interrupção com perguntas, assim. Não, bobagem. As redes sociais que eu tenho, no Facebook, no Instagram. O convite a gente vê lá né? E vou isso, e independentemente de ser escola pública ou particular, que eu não faço distinção. Aluno é aluno. Né? Eu quero que as pessoas leiam. Olha, não tem. Vou ser sincero, gente, do fundo da minha alma, botafoguense, inclusive, né? Não tem furo sem leitura, sem educação. Lamento dizer. Você pode ter uma sorte brutal, mas sorte nunca vem na atacada, no varejo, sabe? Por isso que só existe um Neymar e 500 caras que não são Neymar e ganham um salário mínimo quando recebe do clube. Então, não acredita na sorte não, sabe? Invista em você mesmo. E o maior investimento que você pode fazer, meu amigo, sem sombra de dúvida, é lendo. Jornal, revista, bula de remédio, porque o mundo é escrito, sabe? Tudo no mundo é escrito. A oralidade também. Então, se você não compreende o que estão te dizendo, você vai ser manipulado. É simples assim. Lamento. Né? Não tem mamãe, não tem papai, não tem titio, ninguém vai te ajudar. Quem se ajuda é aquele cara que se constrói. E a grande construção do homem é a construção educativa. Valoriza esses que hoje também baixa, como aquele simpático professor, sabe? Porque parece que virou alvo agora, o professor agora virou a geni dos tempos modernos no Brasil. Todo mundo joga né, na NIE. Só que não tem sociedade boa, justa para todo mundo, com um dinheirinho no bolso, sem educação, sem escola, sem leitura. Não tem não, sabe? Não acredito na sorte legal. Né? Acredita na construção que você pode fazer de si. Leia bastante, leia tudo e qualquer coisa que cai na sua mão. Tem muita biblioteca por aí, tem um estante virtual, tem sebo doidado, tem um Júlio que empresta livro também, tem um monte de gente aí legal que acredita no livro. Né? E é isso que eu posso dar, esse conselho que eu posso dar para você. Quem quiser adquirir os livros do Júlio, como faz, Júlio, para conseguir os seus livros? Tem um monte aí espalhado, né? Mas, assim, um jeito fácil de conseguir os seus livros. Alô? Oi, você está me ouvindo? Júlio? Muito tá me ouvindo? bem. Eu só não estou mais te vendo. Tem uma bolinha aqui girando assim. Que eu... Tô te ouvindo. Então, como que as eu não tô pessoas te vendo, podem né? fazer Porque para conseguir o seu acho que livro? Acho que deu uma travada para você. Olha, hoje em dia tem Mercado Livre. Pode ir lá olhar no Mercado Livre, que você é o lugar mais fácil, assim, porque é super rápido, sabe? Você vai lá, faz a papelada, num instantinho o livro cai. É impressionante. Você pode morar no Oiapoque, que o livro chega, não sei qual é a mágica que esses caras fazem, ou que o Correio faz, mas chega direitinho,
comprovado, já vi. Eu mandei para uma mulher lá em Oiapoque, tipo, o endereço aquele assim, perto do Boteco do João. E o livro chegou no dia seguinte, cara. Impressionante. Nem a máquina de transporte da Enterprise é tão rápido. Os Caramba. milagres do correio, quando quer, Funciona. né? Tem coisas no Brasil, a gente gosta muito de falar do nosso país, mas tem coisas aqui que funcionam, sabe? Não, correio, assim. Mas sempre são caras. Né? Oi? Então, assim, respeito os caras. Né? Qualquer trabalhador decente no Brasil, eu respeito. Então, Júlio, mais uma vez eu quero te agradecer por ter topado. Espero que de agora a gente consiga conseguir Nada. agora fazer um evento ao vivo, né? Tem um tempinho que a gente se encontrou no evento aí, agora marcar um evento ao vivo, as coisas melhorando agora. E muito mais sucesso para você. Para mim é uma honra, como eu falei lá no começo, é uma honra Apesar poder dos pesares, entrevistar vai uma melhorar. pessoa como você. Vai, Obrigado. agora vai. E eu desejo muito mais sucesso para você, muito sucesso no seu novo empreendimento. Gente, consumam os livros do Júlio, chamem o Júlio para as lives, para as escolas, porque toda vez que é uma live dele, que é um evento, é uma aula de literatura, Opa. é um nome da literatura que merecia muito mais destaque, muito mais reconhecimento. Eu sempre falo isso. Eu te apresentei para vários amigos autores meus, de tanto falar, né? No dia que eu te conheci lá, que a gente tirou a foto, e aí eu mostrei para todo mundo, né, que eu tirei a foto com você e tal. Ai, meu Deus, eu conheci o autor e tal. E eu falo, gente, como vocês não conhecem o Júlio? Vocês leram, provavelmente leram o Júlio na escola e não sabem quem é o Júlio. Tá aqui, ó, esse aqui é o Júlio, vocês precisam ver, então eu saí te apresentando para um monte de gente. Uhum. E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa reconhecer os nossos talentos. A gente precisa valorizar os nossos talentos. E a gente tem grandes mestres aqui da literatura e a gente foi o que você falou. A gente esquece um pouco disso, né? A gente valoriza o lá de fora, esquece o que a gente tem aqui. Então, eu espero que você consiga cada vez mais sucesso nas suas empreitadas, mais reconhecimento, que você visite bastante escolas, que continue presenteando a gente com seus livros maravilhosos. E é isso. O que precisar de mim, você sabe que é só chamar. É uma honra estar com você, participar. Foi uma honra muito grande poder dividir a antologia com você, essa live. Uma boa semana, né, que está começando, um bom fim de semana e até a próxima. Opa! Até a próxima, meu bem. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que honraram com a presença aqui. E ó, quem quiser, eu não faço muito. Eu adoro esse negócio de conversar sobre literatura, sabe? É meu grande papo. Falo sobre qualquer coisa, mas literatura é meu